Fala aí, nação tricolor, e aí família Tricolaço FC, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal, Felipe Sandri na área. Confesso para vocês que eu tava com saudade aqui de gravar mais um vídeo, nesse momento complicado que a gente vem vivendo, né? Em meio a essa pandemia aí do Covid-19, do novo coronavírus. Já de antemão, espero do fundo do meu coração que todos vocês aí do lado estejam bem, estejam tranquilos e estejam respeitando as normas aí do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde. Vamos ficar em casa, gente. Eu sei que nem todo mundo tem a condição e pode ficar em casa, mas aqueles que puderem, por favor, o façam. Por favor, vamos ficar em casa, vamos tentar o máximo que a gente puder permanecer em isolamento social, porque é só dessa maneira que a gente vai conseguir diminuir a propagação desse vírus. Não teria como eu não falar a respeito disso, porque isso está atingindo o mundo, né? Está atingindo a todos nós. E se a gente, jovem, boa parte da parcela aqui do canal que me segue são jovens, né? São pessoas jovens. Então, se a gente que teoricamente não está dentro do grupo de risco não tiver essa consciência, aquelas pessoas que a gente ama, pais, avós e tudo mais, a gente vai acabar passando esse vírus adiante e atingindo essas pessoas que são importantes para a gente. Então, vamos ter a consciência, vamos ficar em casa. Se você pode, por favor, não saia, permaneça em quarentena, e é esse o recado principal que a gente tem que botar, né, em prática e seguir adiante para o maior número de pessoas possível. Estou aqui, claro, para falar um pouco a respeito disso e também para a gente falar do São Paulo, obviamente, né? O São Paulo, futebol brasileiro parado, futebol mundial parado, não seria diferente. A gente vive um momento realmente que eu só via isso em seriados, em filmes. Nunca imaginei que isso poderia acontecer na nossa realidade. E a gente já ouviu falar de algumas situações desse tipo na Ásia, principalmente na China. Eles têm muito dessas pandemias e tal, e chegar pra gente, né, nessa realidade realmente foi um choque, e isso atingiu a todos os níveis possíveis e imagináveis, né? Então, o futebol tá parado, e hoje o São Paulo emitiu uma nota, assinado pelo presidente Eleco, disponibilizando a sua estrutura para contribuir caso necessite, caso o governo federal necessite, o governo estadual também, de leitos, de espaço, de estrutura, de uma situação onde você poderia contar com profissionais e um espaço que destinasse para pessoas poderem ser tratadas ali. O São Paulo fez isso e acho que foi uma decisão muito acertada. O São Paulo acerta em cheio em abrir as suas portas, teoricamente, para quem necessitar dessa ajuda. Acho que é um momento onde a gente precisa, é um momento de teste de nós como sociedade. Acho que a gente tem que realmente ajudar e contribuir um com o outro e não pensar só em si, não pensar só na sua saúde. Você tem que pensar na saúde dos seus próximos, na saúde da sua comunidade, na saúde do teu bairro, da tua cidade, etc. E acho que esse movimento que o São Paulo fez foi muito importante. O São Paulo, através dessa nota, o Corinthians também já fez praticamente a mesma coisa, e outros clubes estão disponibilizando suas estruturas, o seu espaço, o seu mais bem precioso, que na verdade seria tudo que tem de físico, né, dentro desses clubes, para auxiliar quem precisa. Então é uma atitude louvável, acho que merece todos os aplausos do mundo, e é isso que tem que ser feito mesmo, né? Assim como tem pessoas jovens da nossa idade que estão se oferecendo para ajudar os mais velhos que não podem, não devem sair à rua para ir para farmácia, supermercado e etc. Eu tenho, graças a Deus, eu tenho meus 4 avós vivos e eu prezo muito pela saúde deles, e eles estão isolados em casa e vão ficar lá porque não podem ter nenhuma mistura, não podem de forma nenhuma
acreditar que isso é um exagero, né? Não é exagero, isso é uma realidade e a gente precisa tratar como tal. Não precisa fazer um pânico, um alarde, mas a gente tem que ter a consciência, tomar os nossos cuidados e contribuir para uma melhor situação, para que isso passe logo de uma vez por todas. Entrando na parte esportiva, o São Paulo, os jogadores foram dispensados, obviamente, não pode ter aglomerações, aglutinações de pessoas, e os jogadores estão treinando em separado, né? Alguns utilizam a dependência ali do Refis do São Paulo. O Refis do São Paulo foi reduzido praticamente a um profissional e a outra de limpeza, que está sempre ali ajudando, contribuindo para que para que o ambiente possa ficar o mais saudável possível. E muitos jogadores do São Paulo, através das suas redes sociais, postando vídeos e fotos, treinando e não perdendo, né, o condicionamento físico, e isso é muito importante. A gente não tem nenhuma previsão de quando regionais poderiam voltar, quando competições nacionais como Copa do Brasil ou internacionais como Libertadores e Sul-Americana poderiam voltar. Se a gente for analisar um pouco do crescimento dessa pandemia, principalmente na China e tal, provavelmente lá para junho que nós teríamos uma queda dessa contaminação, e talvez isso poderia estar voltando ao normal. Então a gente tende aí, a gente está meados de março para final de março, teremos abril, maio e junho, ou seja, praticamente 3 meses ainda. Claro que não é importante voltar ao futebol, não estou falando isso aqui, eu só estou conversando e dialogando a respeito de possibilidades para quando o São Paulo poderia regressar. Mas obviamente que o mais importante é manter tudo pausado, tudo cancelado, tudo em stand-by nesse momento, para que a gente possa tomar os devidos cuidados e assim a gente passar por isso de uma forma melhor, né? Passar por essa tempestade de uma maneira melhor. Eu não sei se vocês viram, mas teve uma mulher que acho que se eu não me engano, ela é presidente da Federação Pernambucana de Futebol, um negócio assim. Ela teve um encontro com o Rogério Caboclo, presidente da CBF, e ela deu a entender que o Rogério Caboclo imagina sim em mexer no futebol brasileiro, no calendário do Campeonato Brasileiro. Ele imagina fazer um campeonato mais enxuto e meio que garantiu que os estaduais de fato vão acontecer, ele só não sabe quando, mas na ideia dele, na cabeça dele, esses campeonatos vão sim terminar esse ano. Então muita gente veio perguntando, né? Puta, será que vai cancelar o Campeonato Paulista? Será que quando retomar, vai retomar de onde parou? Já vai direto para as fases agudas? Como é que vai acontecer com as pontuações? Então isso ainda está um imbróglio, está muito ainda está muito nebuloso. Não é, obviamente, isso não é o principal nesse momento, longe de ser. Mas como a gente trata aqui no canal pela questão esportiva, a gente tem que pensar um pouco a respeito disso também. Então, no melhor dos cenários, tudo iria acontecer, os campeonatos iriam rolar nas datas que eles já estavam previstas, obviamente, datas em termos de número de jogos, não de dias, né? Mas as datas destinadas para esses campeonatos aconteceriam, e aí o brasileiro, o calendário do futebol brasileiro terminaria próximo ao Natal, dia 23 de dezembro. Na pior das hipóteses, aí teria talvez um enxugamento de algumas competições, mas tudo indica que se a gente conseguir fazer tudo certinho, né, nós como sociedade tentarmos aí ficarmos atentos e respeitarmos o que as autoridades estão dizendo, a gente vai conseguir lá para junho, provavelmente, ter uma definição melhor do que vai acontecer. Como disse, isso não é o mais importante é a vida, é nós como sociedade, mas como a gente está tratando aqui do São Paulo, a gente tem que falar a respeito do Clube do Morumbi, e acho que essas notícias foram importantes também. Acho que o São Paulo caminha na direção correta do que deve se fazer uma instituição com peso, com a história, com a grandeza, com a importância que tem na sociedade brasileira, como é o São Paulo Futebol Clube.
Galera, é isso, acho que não tem muito mais o que falar, acho que nesse momento a gente precisa ter cuidados, tomara que vocês estejam aí bem, se cuidando, se resguardando, isolamento social, fiquem tranquilos, fiquem em casa, tentem ao máximo não sair para a rua, vamos tentar ao máximo ficar reclusos para que isso não propague mais esse vírus e que a gente saia disso mais fortes como sociedade, como ser humano, e sem dúvida nenhuma a gente vai conseguir sim, porque nós somos um país incrível e a gente vai passar por essa, tá bom? Obrigado pela audiência mais uma vez, curta, compartilha, comente e a gente se vê em breve aí. Tô pensando até em fazer uma live pra gente comentar, pra gente falar sobre vários assuntos, sobre futebol no geral e sobre tudo isso que está acontecendo, mas eu venho antes aqui ou coloco ali no Instagram. Se vocês não seguem a gente no Instagram, vai lá, @tricolazo_FC, e a gente vai conversando, vai falando sobre tudo isso aí, tá? Saúde para todos, tamo junto, galera, obrigado e vamos São Paulo!